Conversa de Bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo em áudio e vídeo e da CBN, dos estúdios da CBN do Rio de Janeiro. Bernardo, já tivemos 3 entrevistas aqui, do Zema, do ex-governador Zema, do Caiado e do Renan Santos, agora há pouco aqui na CBN, no Jornal Valor Econômico e em O Globo. Dando um balanço das entrevistas e das sabatinas pelos quais passaram no Jornal Nacional. O que é que você vê até agora, Bernardo? Pois é, Sardenberg, agora a eleição começou para valer, né? O ouvinte está percebendo que esse assunto da política da eleição está cada vez mais presente no noticiário. E essas entrevistas ao Jornal Nacional e depois aqui a sabatina da CBN, Globo e Valor, são muito importantes para as pessoas conhecerem melhor os candidatos, ouvirem as propostas e também perceberem os pontos fracos e fortes de cada uma das campanhas. O primeiro dessa rodada, Sardenberg, foi o Romeu Zema, que falou na noite de segunda para o JN e na terça-feira de manhã aqui na redação do Globo. E me chamou a atenção que o Zema continua apostando num papel de linha auxiliar do bolsonarismo. Não à toa, ele é desses candidatos aquele que está pontuando menos nas pesquisas. Parece que ele não consegue explicar para o eleitor por que, afinal, ele é candidato e não aliado do Flávio Bolsonaro. O Zema defendeu anistia para os golpistas do 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente. Ele defendeu o fim da vacinação obrigatória para crianças e defendeu megapresídios inspirados no modelo de El Salvador. Essa questão das vacinas, eu quero chamar a atenção, Sardenberg, porque, na minha avaliação, é uma irresponsabilidade que um candidato a presidente da República use veículos de penetração nacional, né, use essa tribuna tão importante, momento de eleição, para defender uma coisa que está superada no Brasil desde o começo do século XX, desde a revolta da vacina, lá do presidente Rodrigues Alves. A gente vive num país com risco de volta da pólio, né, surto de sarampo, e tem um candidato a presidente da República defendendo uma coisa como essa, que não se vacinem as crianças, ou que pais possam não vacinar as crianças, em suposta defesa da liberdade de opinião. O Zema, ele tenta... Só esse ponto aqui, Bernardo, o que ele diz é que é um direito dos pais, né, decidir sobre a vacinação ou não, e que isso é um direito, uma livre escolha e tal. Mas, o que está equivocado em várias frentes, Sardenberg, a começar pelo fato de que... que eu queria colocar, que a gente precisaria dizer que no regime que vivemos, a liberdade individual, a liberdade tem limites, né? E o principal limite é quando atinge terceiros, atinge outras pessoas, etc. Então, no caso, há muitos e muitos anos, a ideia da vacinação obrigatória é porque se uma pessoa não vacina, ela pode transmitir para várias outras. Então, essa obrigação de vacinar, ela não é contra a liberdade individual, não é contra a liberdade. Ela é ao contrário, ela garante a liberdade, garante os direitos de todo mundo, né? Acho que esse é o ponto crucial. É exatamente isso. É muito bom você fazer esse esclarecimento, até porque também, se cai a cobertura vacinal, cai a porcentagem de pessoas que se vacinam, a própria vacina perde eficácia, né? Todos os infectologistas explicam isso. Então, é surpreendente, até lamentável que um candidato a presidente use isso para tentar buscar voto numa véspera de eleição. É como dizer que você tem o direito de não respeitar as regras de trânsito porque você não concorda com elas. Exatamente. São discussões que já deviam estar superadas há muito tempo. O Zema, ele tenta fazer aquele marketing do self-made man, né, do empreendedor de sucesso, deixa de dizer para os eleitores que ele é, na verdade, herdeiro de um grande império familiar, uma empresa que foi fundada pelo bisavô dele, uma empresa centenária em Minas. E, ao ser cobrado pelo aumento da taxa dos feminicídios em Minas Gerais, onde ele foi governador por 8 anos, ele acabou se enrolando e prometendo uma série de programas contra as mulheres. Claro que foi um ato falho, mas, no fim das contas, o que ficou da entrevista dele foi esse ato falho. Foi justamente o trecho de vídeo que viralizou e que acabou se tornando assunto aí na boca dos eleitores. O Ronaldo Caiado, que falou ao JN na terça-feira,
eu confesso que foi para mim uma surpresa o mau desempenho dele daquela forma na entrevista, porque o Caiado é desses candidatos todos aquele que tem mais experiência política. Né? Foi senador, foi deputado, foi governador 2 vezes e foi até candidato a presidente da República em 89. No entanto, ele, nesse momento tão importante da campanha, ele não conseguiu dar o seu recado, ele apelou àquela velha tática de falar muito para não responder nada. Muitas vezes ele acabou atropelando as falas, as perguntas dos entrevistados e passou um pouco a impressão ali de que ele estava fazendo aquele personagem do Rolando Lero, né, da escolinha do professor Raimundo. Teve muita gente que lembrou desse personagem, né, daquele sujeito que, ao ser apertado, vai saindo pela tangente, não conseguiu, por exemplo, dizer onde é que ele faria o corte de gastos que ele tanto promete, enrolou sobre a promessa dele de anistia para os golpistas, e também evitou se comprometer com medidas impopulares, né, embora ele se apresente como um candidato pró-mercado. Mas também derrapou no elitismo, numa hora ali que ele chama os trabalhadores e aposentados que recebem salário mínimo de pobres coitados. Isso, claro, pega muito mal para o eleitor que está na base da pirâmide social, até porque o Caiado é um fazendeiro, né, ele fala de um jeito meio patronal, acaba possivelmente afugentando esse eleitor mais pobre. E o Renan Santos, que falou ontem no JN e hoje aqui na redação do Globo, Sardenberg e Nadédia, ele é desses 3, sem dúvida, aquele que se comunica melhor. O Renan tem uma linguagem mais moderna, ele é muito bem sucedido nas redes sociais, nessa tática dos vídeos curtos. Ele, no debate da Band, foi com a proposta de lacrar, de meio imitar ali o Pablo Marçal, apresentou fraudas, né, xingou oponentes, xingou até eleitor, coisa que eu nunca tinha visto em campanha, e olha que já estou na minha 6ª presidencial. Mas aqui nas entrevistas o Renan se mostrou diferente. Foi mais calmo, mais ali ponderado na forma, respondendo bem as perguntas. Ele, sem dúvidas, daria um bom vendedor. Não sei se daria um bom presidente. Como a gente aqui não está só para analisar a forma, mas também o conteúdo, é importante assinalar que nas propostas do Renan aparecem pontos de muito autoritarismo, de um populismo autoritário, que, aliás, não tem surfado apenas nas eleições do Brasil, mas também aqui no nosso entorno. O Renan, por exemplo, defendeu banho de sangue em favelas. Ele defendeu a ideia da ocupação militar, de medidas de exceção dentro de comunidades hoje tomadas por tráfico e milícia, o que abre a porta também para coisas muito perigosas ali, em termos de barbárie policial. E vamos lembrar que não seria também a primeira vez, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já houve uma série de ocupações das Forças Armadas, até uma intervenção militar na segurança do Estado, né, liderada pelo general Braga Neto. Hoje o general está na cadeia e a situação do tráfico no Rio de Janeiro definitivamente não foi resolvida. Mas ele joga ali, ele dialoga com esse medo da população, né, e com essa busca por soluções mágicas, soluções meio urgentes para a segurança. O Renan também tenta se mostrar como alguém mais pró-mercado que os outros, aí ataca a escala 6x1, diz que vai acabar com a justiça do trabalho, defende muitas coisas que parecem que não são exatamente constitucionais, né, que esbarrariam ali, enfim, resistência do judiciário, das próprias leis brasileiras. E no final da entrevista houve um momento meio constrangedor aqui no Globo, Sardenberg e Nadédia, quando a nossa colega Malu Gaspar lembrou a ele uma série de falas misóginas dele e do seu aliado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, e perguntou por que, afinal, o Missão, que é o partido do Renan, é um partido praticamente 100% masculino. Só tem 8% de mulheres filiadas. E aí ele se enrolou, não conseguiu explicar aquelas falas anteriores dele, por que ele ia para a Suécia dizendo que ia pegar mulher loura, que o outro aliado dele disse que ia para a Ucrânia porque as mulheres na guerra eram muito pobres, por isso eram muito fáceis. Ele teve dificuldades para sair disso. E lá pelas tantas ele explicou que conversa de homem tem que tirar 30%, né? Tem que reduzir a 1/3 aquilo que o homem fala. E eu acho que é lícito, diante disso, o eleitor se perguntar se também as propostas pirotécnicas do Renan não são para levar a sério, se é para levar a sério só 1/3 do que ele diz. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. Um abraço, até mais. Até mais.